E aí, bora desvendar uma das palavras mais famosas e talvez uma das mais confusas da educação aqui no Brasil? O tal do construtivismo. Vamos mergulhar fundo nisso para entender de onde saíram as ideias que até hoje moldam as nossas salas de aula. Quem nunca ouviu essa frase, né? Parece até um mantra repetido à exaustão em reuniões de escola, em cursos para professores. Mas o que isso quer dizer na prática? E mais importante, de onde isso surgiu? Pensa nessa frase como a peça final de um quebra-cabeça. A gente vai agora encontrar e montar todas as outras peças. Pois é, para a gente entender os jargões de hoje, a gente precisa voltar no tempo. A história por trás dessa frase é muito, mas muito mais complexa e interessante do que parece. Então, a grande pergunta é: qual é o caminho que uma teoria científica percorre até virar um slogan na boca do povo? E a nossa jornada começa com uma promessa, uma grande promessa. A de que a psicologia poderia finalmente ser a ciência que ia dar todas as respostas para a educação, que ia resolver os mistérios de como a gente aprende. Acontece que, por mais de 100 anos, o pessoal da educação olhou para a psicologia esperando uma solução mágica, um método que funcionasse para todo mundo. Só que tinha um detalhe: a psicologia nunca foi uma coisa só. Era, na verdade, um campo cheio de teorias diferentes, muitas vezes brigando entre si. Não existia uma única resposta. E essa diversidade toda de ideias nos leva direto para o próximo ponto. O caminho até o construtivismo, como a gente conhece hoje, não foi uma linha reta, não. Foi mais parecido com uma série de ondas de pensamento, sabe? Cada uma com a sua força, dominando a educação brasileira por um tempo. Olha só esse mapa do tempo. A primeira grande onda, lá nos anos 20, 30, 40, foi o movimento Escola Nova. A ideia era colocar o aluno e o interesse dele no centro de tudo. Mas logo em seguida, dos anos 50 aos 70, acontece uma virada radical. Chega o tecnicismo, focado em eficiência, em produtividade, quase como uma fábrica. Foi só a partir dos anos 70 que o construtivismo do Piaget começou a ganhar espaço de verdade. E o mais curioso é que hoje parece que a gente vive uma espécie de retorno a algumas daquelas ideias lá da Escola Nova, com o construtivismo sendo visto como uma pedagogia menos diretiva, mais solta. O contraste aqui é chocante. De um lado, a Escola Nova, toda focada no aluno como protagonista; do outro, o tecnicismo que via a educação quase como uma linha de montagem, obcecada por resultados e eficiência. Essa mudança brusca mostra como as ideias sobre educação podem virar de ponta cabeça em questão de décadas. E é bem no meio desse cabo de guerra de ideias que o nosso personagem principal entra em cena: Jean Piaget. A pergunta é: como é que as teorias de um psicólogo suíço que passava a vida estudando como as crianças pensam viraram a base da política educacional do Brasil? Vamos seguir essa trilha. Bom, não foi da noite para o dia. Primeiro, as ideias de Piaget chegaram de mansinho, pegando carona no movimento da Escola Nova. Depois, nos anos 50 e 60, elas começaram a bombar nos cursos de formação de professores. Aí não demorou muito para aparecerem as primeiras escolas piagetianas. E o passo final, o mais poderoso, foi a institucionalização, quando a teoria de Piaget virou a base para pesquisas de mestrado, doutorado e até para a nossa principal lei da educação, a LDB. E aqui chegamos num ponto fundamental. O construtivismo deixou de ser só uma teoria nos livros e virou política de Estado. Os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs, que guiaram o que era ensinado nas escolas do Brasil por muito tempo, foram escritos com base no construtivismo. Isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta inicial. Como é que essa história toda, cheia de teorias, debates, políticas, como é que ela se transforma naquela frase tão simples que a gente começou nossa conversa? Vamos ver essa mágica acontecer? Pensa nisso como se fosse um grande telefone sem fio. Uma ideia original, super complexa, vai passando de um para o outro e a cada passo ela é um pouquinho simplificada, resumida, o que chega lá no final, claro, já é bem diferente do começo. Tudo começa aqui, na fonte, a obra original do Piaget. E, gente, não é um manual de como dar aula em 5 passos. É um trabalho denso, profundo, resultado de uma vida inteira de pesquisa para entender como a nossa inteligência se desenvolve. O segundo passo é quando essa teoria é filtrada pela política. Os PCNs precisam pegar aquela obra complexa e transformar em diretrizes para um país inteiro. E claro, nesse processo de interpretação e aplicação, algumas coisas já começam a mudar de figura. Depois, a ideia precisa chegar nos professores. Aí entram os cursos de formação, que tentam traduzir o que está na lei para o dia a dia da sala de aula. Muitas vezes esses cursos acabam usando resumos dos resumos, simplificando ainda mais a ideia original. E, finalmente, a última etapa do nosso telefone sem fio: a sala de aula.
Depois de toda essa jornada, a forma mais rápida, mais fácil de comunicar essa tal nova perspectiva é usando o quê? Frases de efeito, slogans, chavões que tentam resumir uma ideia gigante em poucas palavras. E assim, a gente fecha o círculo e volta para o nosso slogan. Olhando para ele agora, ele parece um pouco diferente, não parece? Ele não é mais uma verdade absoluta e simples. Ele é a ponta de um iceberg, o resultado final de uma longa jornada de interpretações, políticas e simplificações. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Saber de onde uma ideia veio, conhecer todo o caminho que ela percorreu até chegar na gente, será que isso muda a forma como a gente enxerga essa ideia? Será que muda o jeito que a gente usa essa ideia no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.